texto diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Só até aí, por favor, por enquanto. E eu quero poder dar aqui algumas outras versões para vocês. Um exemplo, a nova versão transformadora. Na nova versão transformadora, o texto ele vai mudar para a gente aqui, porque eu dei fora de ordem, coitado, para ele. Diz o seguinte: virá o tempo, diz o Senhor, me ajuda, vai virar o tempo, diz em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido, que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará, e eu gosto disso, vinho doce gotejará das videiras dos altos das colinas de Israel. Olha o que diz a versão fácil de ler. Vê se tu consegue para a gente, Mateus. A versão fácil de ler, ela vai dizer o seguinte: o Senhor diz: está chegando o dia em que não terão terminado a colheita, quando já terão começado a semear. Não terão terminado de pisar as uvas, quando já terão começado a semear. Dos montes e das colinas descerão mananciais de vinho doce. A Nova Bíblia Viva, o texto diz o seguinte: virá o tempo, diz o Senhor, em que as colheitas serão tão formidáveis. Eu gostei dessa palavra, irmãos. Virá o tempo em que as colheitas serão tão formidáveis, que logo após ter sido feita uma colheita, os lavradores começam a plantar de novo, e as vinhas plantadas dos montes de Israel produzirão tantas uvas, que o vinho vai correr à vontade de todas as colinas. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, e as parreiras produzirão uva mais depressa do que poderá fazer vinho, e as parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. A Nova Versão Internacional, a NVI, o texto diz: dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo, repita comigo: vinho novo. Diga: vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Diga: vinho novo. Diga assim: vinho novo só é derramado em odres novos. Repita comigo, diga assim: vinho novo só é derramado em odres novos. Só mais uma vez, diz assim: Deus não desperdiça vinho, Ele só derrama vinho novo em odres novos, em nome de Jesus. Isso aqui começa a mexer comigo. Tem mais aqui? Tenho mais. A King James atualizada, ela vai dizer o seguinte. Aí eu já quero o versículo 14 da King James. Olha o que diz o 14. Tem ele? Tem. Depois, então deixa eu ler o 13. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta, olha, escuta isso, olha o que o texto diz. Então trarei de volta, leia comigo isso aqui, que isso aqui é... Vamos lá. Então trarei de volta Israel, o meu povo expatriado. O Senhor está falando em repatriar um povo. O Senhor está dizendo o seguinte: quem não é de casa vai ter que sair, mas quem é de casa vai ter que entrar. Deixa eu repetir isso. Deus está dizendo o seguinte: quem não é de casa vai ter que sair, mas quem é de casa está fora vai entrar. Você entendeu isso aí? Diga assim: quem não é de casa vai ter que sair, mas quem é de casa, que está fora,
vai ter que voltar. Diga assim: por minha causa. Vamos na função, 15 minutinhos de mensagem. Por minha causa, o céu repatriará todos aqueles que estão longe da presença do meu Deus. Eu gosto da parte B do versículo de número 13, a minha aqui, a Nova Almeida atualizada, Mateus. O versículo de número 13 do capítulo 9 de Amós. Eu vou ler o 13 de novo. Diz: eis que vem dias, diz o Senhor, de que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Aí essa parte final vai dizer assim, os montes destilarão, olha que coisa, vinho em todas as suas colinas. Se eu pegar aqui a área, coloca a área para a gente agora, esse versículo 13. Deixa eu ver aqui se muda para onde eu preciso. Vai, isso, muda para RC, muda, revista e corrigida, Almeida, revista e corrigida. Isso, os montes destilarão mosto, significa vinho, em todos os outeiros se derreterão. E eu fiquei pensando assim: Senhor, que negócio é esse? Que o texto está dizendo que os montes, eles vão, pode colocar na NAA, que os montes eles vão então fazer com que o vinho, isso, obrigado querido, os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Senhor, o que é isso? E aí eu fui buscar algumas referências bíblicas para compartilhar com você. Tem uma outra versão que diz que os montes eles vão destilar vinho doce e todas as colinas derreterão. E aí eu fui buscar aqui algumas informações rapidamente para compartilhar com vocês. E eu fui a um homem que é muito respeitado no nosso meio. Seu nome é Spurgeon. E Spurgeon vai dizer algumas coisas. Ele vai dizer que Deus é o monarca absoluto sobre todos os corações. Ele também vai dizer que ele não condena ou não condiciona suas promessas à vontade do coração das pessoas, mas que tem promessas que na visão dele Deus determina. Deixa eu repetir isso, porque parece meio fantasioso. Está dizendo assim: o que Deus faz não é por mérito, o que Deus faz é por graça, favor imerecido. Não é o que você oferece para Deus que muda o pensamento de Deus. Ele tem um pensamento a teu respeito. Deus está dizendo: as minhas promessas eu libero porque sou soberano. Você entendeu isso aí? Diga amém. Mas você vai continuar recebendo. Ele também entende que Deus tem a chave dos corações e que Ele pode induzir o lavrador a alcançar o ceifeiro. Não é propósito do lavrador alcançar o ceifeiro, não é propósito daquele que planta alcançar aquele que colhe. Mas Deus está dizendo assim: eu sou Deus que induzo. Talvez você ainda não entendeu. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Hoje eu vim te dizer que não importa se ele ou ela decidiu estar fora da presença de Deus. O que importa é que o céu disse assim: eu tenho uma promessa com essa casa, com essa família, e ainda que ele não queira. E aí, pastor Márcio, isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque eu não estou aqui defendendo uma visão arminiana, nem uma visão calvinista. Eu não estou aqui defendendo uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não estou dizendo que você não tenha livre-arbítrio. Eu vou te explicar isso. Deus respeita o seu livre-arbítrio, mas olha o que ele vai dizer: eu sou o mestre
o mestre do solo, não importa quão duro que seja o coração do ser humano, eu posso quebrá-lo e eu posso fazê-lo frutificar. Eu vim aqui falar com você que tem guerreado por alguém. Deus está dizendo: eu sou aquele que sou o dono do solo, a semente já caiu, não se preocupe, porque eu vou quebrantar esse coração e eu vou fazê-lo frutificar. Pastor, o que mais Spurgeon vai falar? Ele vai dizer que quando Deus promete abençoar a sua igreja e salvar os pecadores, Ele não pergunta se tu quer ser salvo. Pastor, então isso significa o quê? Eu acho que o alarme tocou à meia-noite e é o telefone da minha esposa dizendo que é hora de orar. Pastor, deixa eu repetir isso aqui. Escuta isso aqui. Deus, olha, quando Deus quer abençoar a sua igreja e quer salvar os pecadores, Ele não pergunta se querem ser salvo. A sua graça é gratuita, mas é soberana e triunfante. Isso aqui é para crente maduro. Eu quero te dizer que a tua oração tem surtido efeito na terra dos viventes. Deus está virando para você e está dizendo: continua crendo, porque por você eu vou salvar, porque por você eu vou entrar, porque por você eu vou fazer. Aí ele diz assim, ó: Deus não viola o livre-arbítrio. Como assim, pastor? Ele está dizendo assim, ó: Deus não viola o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é docemente entrelaçado com a corrente do amor divino. Entende? Tem livre-arbítrio, mas o amor chegou. Tem livre-arbítrio, mas a graça chegou. Tem livre-arbítrio, mas a oração está surtindo efeito. Tem livre-arbítrio, está dizendo que não quer Jesus, mas não tem problema. O mundo espiritual já começou a conspirar. Já tem algo acontecendo, já tem algo se manifestando. Tem livre-arbítrio, mas a graça é mais poderosa do que o livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, mas Deus continua respondendo aos que clamam. Tem livre-arbítrio, mas não podem fazer o que querem. Tem livre-arbítrio, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E depois, pastor, se o livre-arbítrio, a condição é dizer eu sou livre. O livre-arbítrio é você dizer eu faço o que eu quero. O livre-arbítrio, para quem é pai, quem é mãe, é ouvir dos filhos quando alcança uma determinada idade: agora eu mando no meu próprio umbigo. O livre-arbítrio começa a trazer uma falsa ilusão de uma liberdade. Mas eu vim te dizer que quando o amor chega, quando a graça se manifesta, o que Spurgeon vai dizer é o seguinte: até ele que se torne mais livre do que jamais foi antes. Quando a graça chega, ela traz um nível de liberdade, e o nível de liberdade que a graça traz é dizendo o seguinte: eu posso pecar, mas não peco, porque Jesus não vai se agradar. Eu posso errar, mas não erro, porque Jesus não vai se agradar. Eu posso adulterar, mas não adultero, porque Jesus não vai se agradar. Chega, eu sou livre. Quando a graça chega, eu entendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Chegou a graça. Deixa eu repetir para você: chegou a graça. Deixa eu falar para você: ela já entrou. Deixa eu falar para você: não tem impedimento mais não, hein? O que Spurgeon vai dizer mais, pastor? O Senhor, quando quer salvar,
Ele não para perguntar, mas como um vento que sopra forte. O vento é o sopro poderoso da graça. Deus está dizendo, está soprando o vento do sopro poderoso da graça. Quem não é de casa vai ter que sair, mas quem é de casa vai ter que entrar. Deixa eu repetir isso. Deus está virando para nós, está dizendo, ou tu crê ou tu não crê. Ou tu crê ou tu não crê. Spurgeon vai dizer: mais poderoso do que o livre-arbítrio é o poder envolvente da graça, do sobrenatural, do eterno. Hoje eu vim aqui te dizer que esta graça chegou. E tem uma coisa, pastor Mauro: a graça não chega de qualquer maneira. A graça chega chegando. O que é isso, pastor? Te digo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu repetir isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu repetir pela terceira vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do seu versículo de número 31, ele também fala para crente. Esse texto é para crente lavado e remido. Ele vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não muda ainda não. Deixa que eu vou prosseguir. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Sabe o que está acontecendo? Alguns levantes. Algumas vezes o inimigo tenta mostrar a sua garra e tenta dizer: cadê o teu Deus? Deus está dizendo para você: eu não poupei Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, eu não poupei Daniel da cova dos leões, e eu não vou te poupar de viver o que você vai viver, porque o que você vai viver vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Às vezes segura, às vezes ficamos sem palavras, mas a palavra, a resposta está aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu repetir isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vai, continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará contra acusação contra os eleitos de Deus? E quem é Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus está dizendo: eu estou entrelaçado com você.
autor da Bíblia de Estudo, da Nova Tradução, da Nova Almeida Atualizada, ele vai dizer assim: que a terra não vai precisar passar por descanso, porque na antiguidade a terra só podia receber as suas sementes e receber então a partir daí as suas colheitas durante 7 anos. Depois a terra tinha que descansar um ano. Deus está dizendo: que eu tenho para fazer é tão grande, é tão poderoso, que a terra não vai precisar descansar. Irmão Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte: que tu vai ter uma paz nunca obtida antes. Ele também vai dizer, ele vai falar sobre habitação permanente, ou seja, ele, ela, que não sei por quem tu tem buscado, vai chegar à presença de Deus dessa vez e não vai se desviar mais. Por quê, pastor? Porque tu está debaixo de uma palavra profética. Eles vão entrar para a presença e não vão se desviar mais. Você entendeu isso aí? Gordon Shows, ele vai dizer que suas palavras retratam uma prosperidade edênica e também gloriosa. O que é edênico e glorioso, pastor? Ele está dizendo que vai ser uma mistura de delícia misturado com prazer. Por quê? Que ele está dizendo que é uma prosperidade edênica, porque o que está sendo oferecido por Amós é semelhante àquilo que Adão viveu lá no Gênesis, pastor Mauro, no jardim. Ele está dizendo: a diferença de nós para Adão é que Deus vira para Adão e diz assim: Adão, olha, tu pode comer disso tudo aí, ó, mas da árvore do conhecimento tu não pode tocar. Deus está dizendo para nós, e eu encerro agora porque tem muita coisa aqui para compartilhar contigo. Deus está dizendo: você vai poder comer sem nenhum tipo de maldição. Por quê? Porque toda maldição já foi levada por Cristo na cruz do Calvário. Deus está dizendo: esse tempo vai ser um tempo tão precioso. Gordon vai dizer o seguinte mais: que haverão suplemento contínuos de produtos frescos. Ele não está falando aqui, irmãos, de um tempo aonde o Messias virá e reinará por 1000 anos. Isso está preso ao versículo de número 15. O que ele está falando aqui é além. Ele está dizendo assim: aqueles que receberem essa palavra vai ter suprimento contínuo e produtos frescos. Termina não, ele continua dizendo: tu serás frutífero. E aqui eu quero encerrar. Vira para alguém do teu lado e diga assim: tu serás frutífero. Diga assim: aonde você colocar a mão vai frutificar, no nome poderoso de Jesus. Aonde você colocar a mão vai frutificar. Deixa eu liberar aqui, ó. Você e a tua casa vai viver a abundância, a aceleração e a prosperidade, pastor. Abundância. Não posso te dar todas as palavras aqui. Tu vai ser suprido além do necessário. Abundância, a palavra está dizendo: vai ter graça, vai ter paz, vai ter alegria. Deixa eu repetir: vai ter graça, vai ter paz, vai ter alegria. Aonde? Dentro da tua casa. E vai ter variações de dons. Deixa eu repetir: vai ter graça, vai ter paz, vai ter alegria e vai ter variações de dons. Ei, Deus vai separar um para louvar, um para pregar. Deus vai separar um para servir. Deus vai separar outros. Deus está dizendo: vão ter variações de dons na tua casa. Eu tomo posse disso, irmãos. Eu tomo posse disso. Em nome de Jesus, diante dos meus haverão variações de dons. Você recebe isso? Diga amém. Aceleração. Deixa eu liberar pelo menos 2 para você. Olha como é que é poderoso. Deus vai encurtar processos.
era desse tamanho. O Senhor acelerou e encurtou. Pegou? Ainda não? Deus vai abrir portas em tempo incomum. Aceleração. Melhora, pastor, melhora. Deus vai acelerar respostas. Irmãos, eu tô vivendo isso. Eu estou vivendo ontem uns 3 profetas do monte me pararam e disseram: Deus tem pressa, hein, pastor? Deus tem pressa, tem algo que vai chegar na tua mão. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Eles não ouviram o que o outro entregou, e veio o outro e disse: pastor, eu vejo que tem algo muito próximo, já está chegando. Deus vai acelerar respostas, Deus vai acelerar entregas. Ele está dizendo: o tempo é meu e eu faço como eu quero. Repita comigo: a minha casa viverá a aceleração. Diga assim: era para ser grande, de um tempo grande, mas Deus entrou e Ele agora está diminuindo. Prosperidade. O que o texto está falando é sobre uma vida produtiva sem interrupção. O que o texto está dizendo é que quando Deus restaurar, Ele não vai apenas devolver o perdido, mas vai multiplicar o que se perdeu. Eu encerro, aqui é o final, pelo menos por hoje. Deixa eu repetir: quando Deus restaurar, Ele não vai apenas, escuta, pastora Deise, Ele não vai apenas devolver o perdido, mas vai multiplicar o que se perdeu. Escuta, pastor, traz um texto. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me levou no segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com os teus e da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou fome. O fato dela ter sido instrumento para a vida de Eliseu, ela vai sofrer ela vai viver uma antecipação. A fome não chegou, e a ordem é: saia antes que a fome chegue. Tu não vai viver o caos, tu não vai viver os dias difíceis. Lembrando, se a fome no tempo de Elias foi de 3 anos e meio, porque houve uma seca, agora é de 7 anos. Quantos anos eu disse? Eu estou encerrando. Fica ligado aí. Quantos anos eu disse? 7. O profeta está virando para ela e está dizendo assim: ó, pelo que tu fez pela minha vida. O que ela fez? Construiu um quarto, obra de pedreiro, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Pela obra que tu fez e a maneira que tu me recebeu, eu vou te dizer: continue honrando de mulheres de Deus, porque Deus não esquece daquilo que você faz. Deixa eu repetir isso: continue honrando homens e mulheres de Deus, porque Deus, Ele entra, Ele faz, Ele opera
Maravilha, não precisa não, segura aí um pouquinho. Isso, obrigado. Aí ó, versículo 2, vai, só para a gente caminhar e eu terminar, vai. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na casa dos filisteus, ou na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aí Geazi está contando para o rei que Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho havia sido restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Estou terminando. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e disse, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial. Isso, deixa eu tirar meu ponto aqui, que eu acho que é ele que está falhando. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: restituí-la, faze restituir-se-lhe-á tudo quanto era seu, e de todas as suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até o dia de hoje. Sabe o que ele está dizendo? Quem ocupou a terra dela vai ter que pagar com juros e correção monetária. Deus está dizendo: você não plantou durante 7 anos, mas vai colher. Deus está dizendo para essa mulher: você não cuidou da terra, mas alguém cuidou para te devolver. Deus está falando: o que eu vou fazer não é só alguém que está devolvendo algo para alguém, mas é alguém que está multiplicando algo que se perdeu. Deus está dizendo: é tempo de honra. Deixa eu repetir isso aqui. Deus está dizendo: é tempo de honra. Chegou sobre essa igreja e sobre a tua vida. Se tu crê, dá um glória a Deus aí. Tema da nossa meditação: abundância, aceleração e prosperidade. Não ouvi a tua frase: abundância, aceleração e prosperidade. Deus está pegando você e está dizendo: o que eu vou fazer é infinitamente mais de tudo quanto tu pensa e deseja. Pois eu, Senhor, sou o Deus do querer e do efetuar. Conte os dias e tu verás que a partir dessa conferência as portas se abrirão de forma extraordinária. Deus vai trazer à tua memória o que foi perdido e vai dizer: vou te devolver com juros e correções monetárias. Deus está virando para mim. Segura um pouquinho aí, pastor. Segura, pede o pastor, segura um pouquinho. Fica aqui dentro, para a gente ficar na mesma atmosfera. Em nome de Jesus. Deus está virando para você e está dizendo: é um tempo de novidade. Não tenha medo. Prossiga. Porque o que eu vou fazer, aos olhos humanos, todos vão saber que fui eu quem fiz. Deus está liberando para nós, dizendo: só creia que abundância, aceleração e prosperidade já estão disponíveis sobre a tua vida.